Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos de 14 a 18. Jesus se fez um com o homem e nos ensina a fazer o mesmo. A carta aos Hebreus fala da humanidade de Jesus com uma radicalidade surpreendente contra todos os que querem reduzir Jesus a um anjo que não sofre, não fadiga, não sente angústia. Muito pelo contrário, Jesus é autenticamente humano, tem uma carne humana, ferida de morte pelo pecado. Ele não pecou, mas assumiu em si o homem pecador. Prova disso é que morreu de uma morte infamante e cruel. Jesus é tão humano que foi tentado exatamente igual a nós. Tendo ele sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Tornar-se um com os irmãos significa sentir na carne o que eles sentem e sofrer com cada um deles. Da carta aos Hebreus. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por isso, devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas que se referem a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Vale a pena hoje se concentrar sobre esta palavra que nos ensina a metodologia do missionário. Como é importante isso! Quantos erros grosseiros podem acontecer se você não evangeliza à maneira de Jesus, como Jesus fez no seu tempo? A primeira coisa fundamental é entender que o evangelizador não é a galinha dos ovos de ouro que bota o ovo de ouro e depois vai embora. Ou seja, o evangelizador, estilo Jesus, não vem igual a um anjo do céu, dá um recado e depois vai embora, mas se encarna, desce no meio daquele povo que quer evangelizar, se torna um com esse povo, em tudo igual, se encultura nesse povo. Sua evangelização não é de cima para baixo, mas de baixo para baixo, em tudo semelhante a nós, tentando igual a nós, sentindo toda a nossa fraqueza e limitação, sem porém cometer pecado algum. Com sua vida, sua fadiga, seu sofrimento, suas tentações, nos mostra que é possível dizer sim a Deus. Jesus pregou com as palavras, sim, mas sobretudo foi uma pregação vivente e encarnada. Assim deve ser a nossa. O querigma deve ser anunciado com a vida, antes que com as palavras. Nos nossos retiros, costumamos dar testemunho, mas não podemos esquecer que o martírio é o mais alto testemunho que possamos dar. A palavra martírio significa testemunho, e os mártires são as verdadeiras testemunhas, os verdadeiros pregadores.
Seu querigma era um querigma de sangue. O sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. Os que assistiam à sua morte no Coliseu e nas outras arenas do Império Romano entendiam que só um Deus podia dar tanta força para morrer por um ideal e ficavam sacudidos e se convertiam. São Oscar Romero dizia: o martírio é uma graça de Deus que eu acho que não mereço. Mas se Deus aceita o sacrifício da minha vida, que o meu sangue seja uma semente de liberdade e o sinal de que a esperança será em breve realidade. Retornando agora ao específico da missão do cristão que Jesus nos ensinou, retomamos a frase desta leitura. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Isso nos ensina a tornar-nos um com cada homem que aproximamos. Viver em nós suas fraquezas, suas fadigas, suas tentações. Mais concretamente ainda, evangelizar falando a língua do irmão, como Jesus falou a nossa. Evangelizar significa se enculturar, assumir a cabeça do outro, esvaziar-se da minha e assumir a cultura, a cabeça, o modo de viver do outro. Para evangelizar, você tem que nascer antes no mundo do outro, como fez Jesus. Jesus vinha do céu, mas vestiu como os outros homens vestiam, comeu igual aos outros homens, leu a mesma Bíblia, a mesma Torá, os mesmos profetas dos outros, e falou a mesma língua. Aceitou de se reduzir a ser membro pequeno do menor povo da terra, que morava no menor país do Império Romano. E Jesus assumiu tudo exceto o pecado. E o mesmo somos chamados a fazer nós. Diz São Paulo: fiz-me tudo a todos para salvar o maior número. Olha que regra bonita de missão. Fiz-me tudo a todos para salvar o maior número. Se você quer evangelizar o povo de rua, então você tem que viver na rua, pelo menos um pouco. Você tem que sentar na calçada, lutando com as baratas e os ratos. Você tem que perder tempo, entre aspas, escutando os intermináveis discursos dos bêbados. Deve receber sobre você o olhar de desprezo de quem passa e não entende. Essa escolha se torna evangelizante por si mesma. Há uma palavrinha-chave nesta leitura de hoje que não pode passar batida: a fim de expiar os pecados do povo. O que isso significa? É claro, esta escolha de ficar com os últimos, no meio dos pecadores, esta escolha que Jesus fez desde o batismo, de sujar sua veste branca com o barro do filho pródigo, esta escolha que você faz de abraçar um bêbado e depois ficar com um cheiro de pinga o dia inteiro, esta escolha de abraçar o irmão caído na rua e carregar sobre você sua muquirana, sua sujeira, esta escolha é expiante. Ou seja, você carrega a pobreza escrava deste irmão, partilha com ele sua pobreza escrava, e ele sente o calor do teu amor, ele sente a esperança renascer em você, e inicia a sair da lama. Certa vez, um irmão de rua acolhido nas nossas casas disse assim para nós: nós saímos da rua e vocês tomaram o nosso lugar. Pois quando tem uma missão, vocês têm a coragem de dormir aqui, na rua, como nós fazíamos. E nós não queremos voltar para lá, mas ficar nas casas de acolhida, esperando quem chega.
Na verdade, muitos irmãos se unem a nós quando têm uma missão de rua, mas esse irmão entendeu bem o que é a escolha da encarnação. Depois desta reflexão, vamos ouvir de novo o trecho, preparando-nos para o nosso propósito. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Vamos agora escrever as frases que mais nos atingem. Podemos neste momento escolher o propósito que vai nortear o nosso dia. Vamos dedicar mais um minuto pensando em como o colocaremos em prática.
Jesus tem em comum conosco a carne e o sangue. Paz e alegria a todos. Fez-se em tudo semelhante aos irmãos. Paz e alegria a todos. Se entregar assim em nossas mãos. Quem é esse Deus que chora nossa dor como uma mãe? Quem é esse Deus que pela sua morte vida nos dá? Quem é esse Deus pra nos abrir as portas dos seus céus? Quem é esse Deus pra se entregar assim em nossas mãos? Esse Deus que chora nossa dor como uma mãe? Quem é esse Deus que pela sua morte vida nos dá? Quem é esse Deus pra nos abrir as portas do seu céu? Quem é esse Deus pra nos amar assim? Quem então é Deus pra nos amar assim? Deus que podemos ferir, ferindo o homem? Quem é esse Deus tão grande, mas tão pobre e vulnerável? Quem é esse Deus? O amor é o seu nome, o seu rosto. Quem é esse Deus que faz de nós seus filhos sua imagem? Quem é esse Deus pra nos amar? Quem então é Deus?
só tu és meu Deus.